Boa noite, igreja. Esse é especial pro Dema. O Dema, ele fez aniversário, ele me liga, ele fala, boa noite, igreja. De dia ele me zoa. Pai do Senhor, meus irmãos, se puder baixar um pouquinho. Espero que todos estejam bem. Privilégio de estar na casa do Pai para compartilhar da sua sagrada palavra. Saúdo você que está no YouTube também nos acompanhando ou que terá acesso a esse conteúdo com um abraço fraternal, com a paz de Cristo. O tema da reflexão de hoje é desfrute a vida com Deus. Desfrutar a vida com o Senhor. Como isso se dá na prática? Isso é possível? E o desfrutar aqui é uma mensagem um tanto confrontadora para os dias atuais, que nos leva à reflexão. Eu já queria deixar uma pergunta inicial aqui. Estamos desfrutando a vida? O Senhor criou o homem, a mulher, nos deu um sopro de vida, nos deu um propósito, nos deu uma razão de existir. Nós estamos desfrutando a vida que Ele nos deu, com diligência, com sabedoria, com graça, ou estamos apenas sobrevivendo? Não muito diferente de um animal irracional. E o desfrutar aqui no contexto bíblico tem a ideia de gozar, de usufruir, de se alegrar. A vida é sim um dom de Deus, uma bênção do Senhor. Como é que está a balança da nossa vida? Óbvio que o equilíbrio perfeito é complexo, mas a minha vida, ela tem espaço para Deus inicialmente? Tem espaço para minha família? Tem espaço para mim mesmo? Tem espaço para o outro? Ou é uma vida egocêntrica, pautada só em mim e em coisas? É uma vida só focada no eu, mais trabalho, mais projeto, mais recurso, mais dinheiro, mais metas e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E depois de mais, a gente coloca mais. E aqui, deixando muito claro, não é um convite à preguiça, não é um convite ao desleixo, porque a Bíblia ela também condena isso. Salomão mandou o preguiçoso ir ter com a formiga. Mas também o mesmo Salomão disse que não é para gastarmos a nossa vida querendo ficar rico. Nos manda ter bom senso. Então a reflexão de hoje, a ministração de hoje é nesse sentido. E eu trouxe um videozinho que ele toca muito o meu coração, nesse tocante a desfrute, a ver a vida, e eu queria compartilhar com os irmãos. Espero que, em nome de Jesus, o Espírito Santo toque o seu coração. Não sei se o multimídia pode dar o ok aí. Se puder baixar as luzes.
Amém. Acho que pelo tempo do YouTube o vídeo cortou, mas existe uma redenção. Chega um momento que o pai, eles vão na praça e o tocador de violino não está mais lá e ele vê a criança desanimada e ele finge tocar o violino para ela, para que ele volte a sorrir. E é um vídeo simples, mas que tem muitas instruções sobre a nossa sociedade. Uma sociedade, e ao ver esse vídeo, o Senhor fala muito claro ao meu coração. Eu criei tudo perfeito. Eu criei o Éden. Vocês não tinham boleto, não tinha hora, não tinha nada. Era apenas desfrutar do que eu criei, governar, viver na minha presença. E o pecado destruiu tudo isso. E agora, como eu sou um Deus justo, eu coloquei o trabalho, o labor, isso como um peso para o homem carregar e tentar manusear isso lutando com Deus, para que caminhe mais para próximo da vontade de Deus. E chega uma hora e Deus também me fala muito claro assim, eu criei todos como essa criança, cheia de alegria, cheia de esperança, vendo os detalhes da vida. Foi assim que eu criei todos vocês. Mas muitas das vezes a gente entra no automatismo, que não sente mais o sabor da comida, não sente mais o cheiro das coisas, não vê mais o abraço, e vamos apenas sobrevivendo. E uma pessoa que sobrevive, meus amados irmãos, ela não tá cumprindo o mandato cultural, o mandato de governo que Deus aos seres humanos como raça exclusiva e espetacular que Deus criou. Se você está apenas sobrevivendo essa vida, não tem muita diferença de você e qualquer um animal, um carnívoro, uma planta, não tem. E aqui, obviamente, esse vídeo não é um vídeo cristão e se colocarmos o propósito de Deus na nossa vida, isso muda completamente a equação. Porque Deus nos criou para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Em outro texto, João vai dizer para amar como Deus nos amou. E hoje vivemos numa sociedade, um estudioso, um pesquisador, ele fez uma pesquisa em Nova York, nas melhores universidades com a juventude e constatou que 98% das pessoas, daqueles jovens que estavam ali nos Estados Unidos, não sabiam o seu propósito de vida. Não sabiam. Alguém formatou, alguém disse do que eles iam fazer e apenas sobreviviam. Um filósofo sul-coreano, ele cunhou o termo, escreveu um livro chamado Burnout Society, o Byung-Chul Han, que ele compara essa nossa sociedade pós-moderna com uma sociedade que nunca conquistou tanto, nunca fez tanto, nunca cresceu, nunca avançou tanto, ao preço de depressão, síndromes, remédios controlados, noites sem dormir, ansiedade. E ele fala que o burnout ele compara o ser humano a uma máquina, que ele vai superaquecendo, da mesma forma que um motor. Ele não consegue mais rodar e ele superaquece. O ser humano é da mesma forma. Ele também faz uma crítica sobre a falsa liberdade. Nunca vivemos num mundo tão livre. Você faz o teu horário, você tem o home office, você é PJ, você é um empreendedor, você faz o que você quer da sua agenda desde que você trabalhe 14, 15 horas por dia. Aí você é livre. E se não lutarmos contra o sistema no intuito de refletir, de observar e buscar o que Deus me criou, para que Deus me criou, qual o sentido da minha vida nessa terra, e ressalto, porque precisa ser ressaltado, não é um convite à preguiça e a se tornar monge. A história prova que alguns tentaram encontrar o sentido da vida nisso e também não encontraram, porque se tornavam improdutivos. Mas como eu estou nessa vida, produzindo, vivendo, gastando a vida, mas desfrutando segundo o propósito de Deus. A China construiu esse boom que nós estamos vendo econômico nas últimas décadas, com um sistema chamado 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Dá o dobro uma jornada do Ocidente. E ali os relatos de como as coisas ocorrem são absurdos. E a pergunta é, como eu estou no desfrute? Como está o descanso? Você conhece alguém que não sorri, não vive, apenas sobrevive?
E o mundo caído, meus amados irmãos, viver nesse sistema de governo é exatamente esperado, porque é o preço do pecado. O trabalho desconectado de Deus vai ser só labor pelo labor, vai ser só o boleto pelo boleto, vai ser só o suor pelo suor. Mas o cristão, ele tem que lutar contra esse sistema para encontrar sentido na vida, para tentar fazer algo além do mundo. Mas, infelizmente, se não nos atentarmos, teologias erradas adentrando na igreja, da conquista, da vitória, da teologia da prosperidade, da teologia do coach, está querendo levar o cristão para esse mesmo local, onde testemunho de vida vale menos do que seguidores, onde piedade e amor vale menos do que conta bancária, onde amor vale menos do que o carro que a pessoa dirige. E se não fizermos reflexões profundas em relação a esse tipo de situação, meus amados irmãos, corremos o risco de achar que estamos vivendo e chegar frente a frente com o Criador. Isso não é sobre salvação. Se você aceitou Jesus Cristo, você é salvo, a palavra te promete isso. Mas quão duro seria chegar frente a frente com o Criador? O que você fez com a vida que eu te dei? Eu te dei uma vida para você viver e você apenas sobreviveu. E a Bíblia, o descanso é bíblico. O Senhor instituiu o Shabá, o dia de descanso. Deus criou o mundo, tudo que a gente entende, e descansou. Os judeus, o Senhor instaurou a época, o ano do jubileu, onde depois de 6 anos a terra tinha que descansar e miraculosamente, de uma forma sobrenatural, miraculosa, a terra produzia no 7º e ainda sobrava para o 8º. E aqui é pedir graça a Deus, porque eu fico imaginando nesse mundo tão louco que a gente está, Jesus ele mudou o mundo em 3 anos. E se ele fosse procurar um mentor, um coach atual, por que em 3 anos, Jesus? Esperava mais de você, dava para fazer o que você fez em 1 ano e meio. Se você tivesse dormido menos, tivesse tirado as relações da mesa, você era para ter dobrado a meta, Jesus. Você mudou o mundo em 3 anos, foi muito pouco. Você não recebeu aqui o selo de funcionário do ano, não. Foi ruim, Jesus. Você poderia ter feito muito mais. Porque a gente vive nessa loucura do superaquecimento pela performance. Abra suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 5. E o livro de Eclesiastes, atribuído a Salomão, o homem mais rico que já existiu, já é o Salomão velho, fazendo reflexões profundas sobre vida, morte, dinheiro, tempo, prazeres, poder, o sentido da vida. Ele medita sobre viver, desfrutar, sobre como as experiências da vida lhe marcaram. O homem que disse que nada do que os olhos dele desejou, ele não possuiu. E ainda assim ele entra numa crise. Um homem que foi tão rico que no seu governo, prata e ouro era feito escudo. Não, prata e bronze eram feitos escudos. De tão rico que ele era. E ele nos deixa uma grande lição. Porque ele tem autoridade para falar. Não é alguém falando sem propriedade. O homem mais sábio que já existiu. Vamos ler o texto sagrado? Eclesiastes 5, 18. Vou ler na NVI. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Seguindo para o capítulo 6, vinha ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar
as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe o enterro digno tem melhor sorte do que ele. E nesse trecho, relativamente curto, tem muitas lições, eu extraio aqui 5 lições. A primeira delas é: se não desfrutar, melhor não nascer. Eclesiastes 6, 2 e 3. E aqui Salomão refletindo, e um dos passos da sabedoria é você interagir com o mundo e pensar sobre questões reais. Aqui eu não penso em um Salomão elocubrando, não. Eu penso ele constatando pessoas que ele interagiu ao longo da vida e refletindo sobre essas pessoas. E ele fala: Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro a desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe o enterro digno tem melhor sorte que ele. E aqui ele fala: você pode ter dinheiro, riqueza, bens, honra e não lhe faltar nada ao que os olhos que o mundo lhe aplaudiria. E ele vai seguindo no texto: você pode ter até 100 filhos. E aqui 100 filhos, aqui ele está falando uma hipérbole, porque na época de Israel você ter muitos filhos era sinal de prosperidade. Você tem 15, você tem 18, você tem 22, você pode chegar a ter 100 filhos, o máximo imaginável. Mas ainda assim, se Deus não lhe permite desfrutar do que ele te deu, é um grande mal. E ele trata aqui 2 maus. Um é dizendo, imagine o mal de Deus te dar tudo isso, você não desfrutar, e outro desfrutar no seu lugar. Quanto tem gastado a vida por conquistar coisas, por realizar coisas, não vivendo a vida, não tendo relação com pessoas, e quando morre, aí aqui Salomão deve ter dito: deixou para o Ricardão, hein? Deixou para a Ricardona. Não sei se existia Ricardona na época. Mas ele fazendo o experimento social, ele: eu vi muito cara que gastou a vida. E aí, vai desfrutar? Não, quando eu chegar a 50 eu desfruto, quando chegar a 60 eu desfruto. Não, sempre para depois a pessoa morre. Aí vem o outro: agora tá. Tudo que você plantou, tudo que você conquistou, eu vou desfrutar bem no seu lugar. E ele vê isso com a crítica como um grande mal. E a outra comparação é até mais dura. Ele compara esse homem que teve 100 filhos com essa hipérbole de prosperidade à luz do povo de Israel e diz: o homem pode ter 100 filhos, o ápice da prosperidade, mas se ele não usufruir, ele vale menos do que um bebê que nasceu morto. No texto, no original, ele quase ele vale menos do que um aborto. Assim, se você vê um bebê que foi abortado, aquele homem que gastou 50, 70 anos da vida sem usufruir da vida, ele não tem muito mais valor do que o bebê, porque ambos não usufruíram da vida. Essa é a profundidade aqui do pensamento de Salomão. E a reflexão que fica para todos nós é: conhecemos pessoas que não desfrutam? Como está o meu desfrute? Ponto 2, capítulo 5, verso 19. Desfrutar é um dom de Deus. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então que ele não está dizendo que não é possível ter coisas, conquistar coisas, que é o Senhor que dá as coisas, mas é o Senhor que capacita para desfrutar de tais coisas. E muitas das vezes a gente vê pessoas orando por conquistas, mas eu nunca vi ninguém: Senhor, me ajuda a capacitar, me dá capacidade para desfrutar do que eu já tenho. Eu estou te pedindo tanto mais, mas me dá capacidade de eu desfrutar o máximo do que o Senhor já me concedeu. Aí ele fala: se Deus lhe concede as coisas, ele capacita a desfrutá-lo, aí ele diz: é uma grande sorte, você é um sortudo, você é um afortunado.
Isso é um presente de Deus. No verso 18, antes ele vai dizer, isso é uma recompensa. Então, meus amados irmãos, Salomão, ele nos dá um choque de realidade da nossa impotência. Porque Deus nos dá as coisas, mas também precisamos de Deus para administrar e usufruir das coisas que Ele nos deu. Os recursos Ele nos concede, mas Ele nos faz desfrutar. E aqui isso se conecta com outro texto do mesmo Salomão, de Provérbios 10, 22, que vai dizer: as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não traz consigo dano, não traz consigo dores ou desgosto, dependendo da tradução. Só que o mundo tem ficado entorpecido com a falsa prosperidade do mundo e dizendo e admirando e muitas vezes até reclamando porque eu não estou vivendo a vida do ímpio. Se apenas iate, viagens, cordões de ouros, carros importados, tudo isso for o sinal de prosperidade, como é que isso foi conquistado? Porque se eu for ver só o fim, eu posso estar admirando traficante, político corrupto, empresário que sonega, e eu estou só vendo o fim e digo, ele é abençoado. É um abençoado dos infernos. Mas muito cristão diz, eu queria estar no lugar dele. Eu queria ser esse abençoado dos infernos, para ter o que os meus olhos desejam. Temos orado a Deus por graça, por desfrute. Ponto 3. Aprender a desfrutar o simples. Aprenda a desfrutar o simples. Verso 18. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a recompensa. E aqui Salomão nos dá um choque. O homem mais rico que já existiu. O homem que ganhava presentes e recebia comitivas que iam lá usufruir da sua sabedoria. O homem que eu acredito que não teve nada que ele quis provar do paladar existente da época que não lhe faltou. O homem que teve todas as mulheres que imaginou, que visitou os melhores locais da época, que teve as melhores roupas, vivia no palácio, tudo. Quando ele vai dizer do que tem valor, ele fala comer, beber e desfrutar do resultado do teu esforço. Isso é um pouco intrigante demais. Porque ele não está dizendo, o melhor da vida é o tecido egípcio que eu ganhei. Ele não diz isso. O melhor da vida não é o vinho das uvas prensadas a seco, blá, blá, blá. Ele dá o fim no básico, no simples, no que faz sentido. E aqui é bem interessante que nesse mesmo livro de Eclesiastes ele vai falar com a tua mulher amada. Pega essa mulher que tu ama e vai viver a vida, vai usufruir com essa tua mulher. Estou vendo aí casal se cutucando assim. Porque isso é dom de Deus. Mas nós temos vivido uma erotização do consumo. Tem que ter carro, jatões, iates, Maldivas, Disney. Aí quando falta o mundo, agora eu tenho que ter voo interplanetário. Porque aqui o meu dinheiro agora, eu estou me diferenciando um pouco, eu tenho que fazer um voo interplanetário. Que saio da Terra e volto. Eu disse, agora eu sou diferente, agora eu sou o melhor mesmo, porque eu fiz o voo que durou 5 minutos. E isso não tem fim. Quanto custa para desfrutar de Deus, meus amados irmãos? Da presença sublime do Pai. Quanto custa para desfrutar do Espírito Santo? Te acalentando, te abraçando, te confortando. Não custa nada. É de graça. Quanto custa para você sentir um vento de uma brisa, um sol, ver um animal, um bebê, uma criança? Quanto custa? Gosto muito do Blaise Pascal, que é um cara que toca muito os pensamentos dele. Ele fala, eu não gosto de quadro de pintura. Por quê? Porque o homem paga uma fortuna para repercutir o que Deus faz de graça e ninguém olha o que Deus fez de graça.
Mas é isso, você paga uma fortuna por um quadro de uma rosa e as rosas estão aí. Que possamos aprender o simples. Quanto custa, quão é valioso sentar à mesa com pessoa que você ama sem celular, gente. Para ter uma boa conversa, uma boa risada. Quanto custa um bom filme com pipoca? Quanto custa uma boa conversa? Quanto custa você receber uma oração, ofertar oração para alguém, ser um ombro amigo? Não custa nada, mas se não aprendemos a desfrutar o simples, aqui Salomão está dizendo, cara, eu vivi tudo que a vida tem, e eu vi que o que vale é comer, beber, com a mulher que Deus te deu, usufruir das coisas simples da vida. E é bem interessante, tem um chefe, acho que é um dos chefes bem mais conhecidos aqui do Brasil, Alex Atala, Esteira Michelin e tal, e ele numa entrevista perguntaram, chefe, eu estou curioso para entender qual é o melhor prato que você já comeu, você viajou o mundo, você viu todos os sabores, todas as texturas, eu preciso saber qual o prato que mais tocou o teu aguçado paladar. A comida da minha avó do interior de Minas. Porque ela tinha sentimento, ela tinha paixão, ela tinha carinho, ela tinha afeto. Eu poderia comer o melhor ingrediente, mas não tinha o imponderável, não tinha o afeto, não tinha o carinho. E aqui, gente, longe de me colocar fora dessa palavra, essa palavra me bate muito, porque tenho muitas responsabilidades dentro da igreja, fora da igreja, família, tudo, e é um desafio você estar lutando contra isso. Mas eu me lembro de duas situações que são coisas simples, mas que aqui, sabe quando o mundo praticamente para? E você, Senhor, que 30 segundos maravilhoso. Um deles foi quando a Rutinha nasceu, e a Estezinha ali menorzinha, com 5 anos, e aquela ciumeira, tudo, e anda com muita coisa em casa, e a Ruth, e eu dando atenção à Ruth, a Esté querendo alguma coisa, ela disse, papai, a gente precisa brincar, eu quero brincar com você só dá atenção para a Ruth, e não sei o que, e naquela confusão, eu disse, filha, vamos fazer uma batalha contra os heróis invisíveis. Eu, você e a sua irmã. Você vai ser essa guerreira tal. E ali, durante uns 10 minutos, a gente brincou, venceu os heróis invisíveis. E ela parou e me deu um abraço. Papai, você é um papai maluco. Esse maluco tem um valor inimaginável. E a Rutinha lá, estava junto lá. Aí a Rutinha foi atingida, Esté. Ela está no chão, protege ela. E a Rutinha rolava querendo proteger a Esté. E um outro, óbvio que, como lavado pela palavra de Deus, a minha sensibilidade estava um pouco mais aguçada. Hoje eu consegui passar a maior parte do dia em casa, almoçar em casa. Eu disse, Senhor, como é bom você poder sentar à mesa e almoçar com a sua família. E aconteceu algo interessante. A Ruth, ela tem 2 celulares de plástico, assim, de brinquedo, e ela entregou, vou ligar para você. Aí ela foi para um canto, aí começou, quem está falando? E eu vendo ela. Aí eu ali brincando com ela, aí eu disse, Ruth, estou sabendo que tem uma menina que está com as tarefas atrasadas. Ela disse, o sinal está ruim, papai, não quero falar sobre isso. O sinal está ruim, papai, não estou conseguindo te ouvir. Aí ela disse, caiu, papai. Quanto isso custou? Mas talvez essa foi hoje, graças a Deus eu estava um pouco mais sensível, eu consegui parar. Talvez outras vezes, filho, o papai está saindo, o papai está corrido no trabalho, não dá, filho, eu tenho que entrar aqui numa reunião e tal. E se a gente não se esforçar intencionalmente para viver esses momentos, gente, eles passam. Eles passam. Ponto 4, ainda no verso 18, ele faz uma reflexão. A vida é curta. Durante os poucos dias que Deus dá ao homem, é a parte final. O esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E aqui, você pode ter o dinheiro que quiser, você pode lutar, você pode tentar se cuidar bem, mas a morte vai chegar para todos. Isso é a única certeza que nós temos. E nós temos visto pessoas querendo baixar o que tem no cérebro para implantar em outro corpo, criar criogenia para que o corpo fique numa câmara criogênica, para depois que alguém lá no futuro encontre uma forma de trazê-lo.
Que sabidão. O mesmo problema dos egípcios, que se ficaram ali como múmia, enrolado, achando que a outra geração ia resolver esse problema. Morreu. E aqui ele faz assim, durante essa brevidade da vida, durante a vida é breve. A vida é breve. E Salomão estava com um tom de angústia. Se Deus te dá para usufruir, você tem poucos dias de vida, aproveite. E aqui, meus amados irmãos, assim como pastor, Deus nos dá muitas alegrias, mas está em nossos ofícios, visitar pessoas muito doentes, visitar pessoas ali na última semana de vida, em alguns momentos ali onde a dor humana é muito dura. E eu particularmente eu nunca vi, não sei se o pastor Edu já percebeu, mas acredito que também não, ninguém falar da sua casa, da sua viagem, do seu carro. Muitas das vezes é um choro de arrependimento, de remorso por relações de vida. É uma lágrima que escorre ali por não ter vivido, não ter usufruído, não ter visto os filhos crescer, por ter levado um rancor no coração até o último momento da vida, não perdoou uma mãe, não perdoou um sócio, não perdoou um amigo de infância. E as pessoas ali no final da vida. Steve Jobs, acho que é um dos homens mais influentes da nossa geração, no auge da sua segunda jornada na Apple, acometido por um câncer, com todo o dinheiro infindável, ele meio que fez uma carta, né, atribuída a ele. Percebi que nenhum dinheiro, nenhum poder faz sentido quando você está frente a frente com a morte. Mas aí, gente, o tempo passou. Você não tem mais como rebobinar a fita. Esses filmes de ficção científica que a gente vê, que a pessoa volta no passado e reorganiza tudo. Não existe. Vocês se te disseram, não existe. É o que vivemos, e o que plantamos, e o que colheremos. Martin Scorsese, um cineasta bem famoso, tem um vídeo na internet bem impactante, ele já com os cabelos bem brancos, olhos marejados, ganhou tudo que um cineasta poderia ganhar, de prêmios, Oscar, Globo de Ouro e tal. Percebi que eu trocaria alguns prêmios por ter tido mais tempo com as minhas filhas. Então, meus amados irmãos, que possamos refletir. E eu confesso, quando eu era jovem, eu vi as pessoas mais velhas falando que a vida passa rápido. Eu disse, passa a conversa, papai. Tá querendo, coloca coisa na cabeça da criança, não sei o quê, do jovem. Não, passa não. Piscou. E principalmente as pessoas com mais cabelos brancos, eles falam, cara, eu não vi a vida assim, foi casei, quando eu vi, tive netos, quando eu vi, e a vida passa. 5 e último, só desfruta quem é grato. Eclesiastes 5:20. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. E aqui ele fala um outro tipo de pessoa, a pessoa que encontra o desfrute em Deus, ele está vivendo a vida não preocupado porque ela é curta, porque a minha vida está plena em Deus aqui. Se eu morrer vai ter plena em Deus lá também. E eu estou contente, com contentamento, com gratidão, com alegria no coração. E se eu vivo esse propósito de Deus, a vida aqui é uma bênção. E com o Senhor vai ser uma bênção ainda maior, que aí Ele vai tirar as mazelas da vida. E ele fala assim, essa pessoa, ela nem percebe que a vida é tão curta, porque ele não está mais nessa rotação dessa vida. Porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Que o Senhor venha nos manter ocupados com a alegria do coração. Que o Senhor venha nos manter ocupado com as coisas eternas. Que o Senhor venha nos manter ocupado com vida e não com coisas. E sempre vamos achar que a vida do outro é melhor, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E aqui, caminhando para o final, queria contar um exemplo real. Eu comecei a trabalhar num grupo empresarial lá de Fortaleza, um grupo bem relevante do local, ali na região. E ali eu vi duas realidades muito distintas. Era um grupo bilionário, né?
E o presidente daquele grupo à época, isso aí deve ter uns bons 20 anos atrás, ele era o doutor inacessível. Ele subia num elevador privativo, ninguém conseguia ver esse homem. Os executivos subornavam o copeiro e a secretária para dizer como é que estava o humor dele. Se estava ruim ou muito ruim. Porque só tinha essas duas posições. Se estava ruim, eu ainda tentava despachar alguma coisa com ele, mas se estava muito ruim, não tinha como. E esse homem, vivido no mundo, cheio de obras de artes, de tudo, perdeu a mulher, teve problemas e definhou numa vida miserável. Assim, ele era temido, existia ojeriza pela vida desse homem. E em alguns momentos, eu tive a oportunidade de despachar com ele poucas coisas e eu nunca vi uma pessoa assim mais tão pesada, tão distante da vida, um olhar assim, que eu disse, meu Deus, esse homem aqui, ele é um negócio que toca. Mas nesse mesmo local, eu conheci um cara que era um faxineiro, lembro o nome dele, chamado Berindel. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz na vida. Ele dançava com a vassoura, ele tirava onda com todo mundo, ele parodiava, todos os executivos da empresa, todo tinha um apelido que ele falava, passou, ele dava uma piadinha do que... E esse homem, ele vivia de uma forma simples, pegando 2, 3 ônibus, ele era amado. Quando ele fazia aniversário, tinha alguém lá, dava um presente para ele. Ele tinha dificuldade financeira, a galera do refeitório sempre deixava umas marmitas para ele levar para casa para os filhos dele. E ele vivia, ele era amado. Nem dente tinha. Mas ele marcava a vida das pessoas, com vida na vida. Com vida na vida. Você via o executivo descer, não, vamos cantar o parabéns do Berindel, ele deixa feliz. Tinha gente, dependendo do setor que ele estava, que tinha muitos andares, não, tenho que dar um jeito de passar lá, que eu preciso alegar meu dia está meu, tá, quando eu me engano, eu preciso lá. E esse homem tinha alegria e amor para despejar para todos. 2 realidades completamente distintas e tão próximas, E que Deus nos dê graça para saber quem nós vamos ser. Queria chamar o Manan Worship, nós vamos ter um momento de louvor. E aqui, esse problema que Salomão identificou do homem que não desfruta, melhorou ou piorou? Piorou. Workaholic, ser workaholic é motivo de elogio. Eu sou workaholic. Eu não vi os meus filhos crescer. Você quer uma medalha de honra ao mérito por isso? Eu nunca tirei férias. Eu disse, que espetacular. Quer uma bola de escravo? Eu falo de uma forma sátira, mas são sofismas que vão adentrando na sociedade e a gente vai normatizando o que não é normal. Normatizando o que não é normal. Mas existe esperança em Deus, em Jesus Cristo, para que Ele nos ajude nesse mundo tão caído, desfrutar e viver o simples. E o que eu devo fazer para desfrutar a vida? Primeiro, me enxergar nisso tudo. Sem identificar pecados, cobiça, inveja, rancor, prioridades erradas, se alinhar com Deus. Só Jesus, Ele consegue gerar essa transformação em nós. E aqui eu fiz uma jornada, um resumo, que ali você sai da pessoa que não desfruta da vida, que não é melhor nem nascer. E ali nós vamos encontrar que o desfrute é um dom de Deus. E com esse desfrute nós vamos aprender a desfrutar o simples, compreender que a vida é curta e entender que só desfruta quem é grato. Se você não for grato, você não vai ter desfrute. Sempre vai estar faltando alguma coisa. O copo sempre vai estar vazio, meio vazio ao invés de estar meio cheio. O mesmo copo. A diferença é o coração. E é difícil para nós, sim. Você pode baixar as luzes, baixa a sua cabeça, tem um momento de reflexão com o Senhor, de oração. E foi difícil para nós, mas Jesus, Ele foi o nosso bom professor nesse aspecto. Dizia que sobre si Ele não carregava nada, mas era plenamente próspero porque não lhe faltava nada também. O Pai lhe provia tudo.
Ele viveu, mas foi vida na vida. Foi criança, foi adolescente, fez amigos, sentou à mesa, serviu pessoas, amou pessoas e viveu uma vida de significado, uma vida de propósito. E eu tenho 2 convites a fazer nessa noite. O primeiro, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como governante supremo da sua vida, se você quiser, a palavra de Deus diz que adentrar nesse reino e servir a esse Senhor é muito simples. Basta apenas confessá-lo como Senhor e Salvador e entregar a sua vida. E eu queria fazer uma oração por você e também você que está nos assistindo. Se você quer entregar a vida com Jesus, essa mesma oração. A palavra de Deus em Romanos 10, 9 diz que se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você é essa pessoa, faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que tu és a fonte de toda virtude, de todo amor, de toda graça, de toda misericórdia. Reconheço que tu és o Filho de Deus que veio à terra e morreu e ao 3º dia ressuscitou. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E o segundo motivo de oração é para você que é cristão, não é sobre salvação, mas é muitas das vezes entendendo que talvez você não tenha ou não está conseguindo desfrutar a vida a forma que o Espírito Santo, que o Senhor espera que você desfrute. E só quem gera esse confronto é o próprio Espírito Santo. Mas há esperança ao coração que se arrepende, há misericórdia ao coração que diz: Senhor, me ajuda, não estou conseguindo. Senhor, não estou conseguindo dormir, a ansiedade tem me consumido, tenho priorizado mais coisa do que vidas, tenho deixado de ver a vida, tenho deixado de sorrir, as angústias podem me consumir. E se você é essa pessoa, no seu lugar onde você está, fique de pé, a igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados. Eu quero orar por você, eu quero orar por um renovo, por uma graça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor restaure mesmo a sua identidade de filho, para que o Senhor te dê a graça de encontrar a paz que excede todo o entendimento, que Ele reduza as distrações e as angústias. Eu quero orar pelos meus irmãos que com coragem se levantaram pedindo a graça e o favor do Senhor nessa área. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis os teus filhos e filhas, meus irmãos, teus servos. Eles se levantam, Senhor, dizendo: Senhor, eu quero desfrutar a vida com Deus e em Deus. Eu quero, Senhor Deus amado, seguir o modelo e o padrão de Jesus Cristo, pautado em amor, em misericórdia, em graça, em vida na vida. Me ajuda, Deus amado, a colocar as prioridades certas. Quebra, Senhor Deus amado, todo orgulho, toda ganância, toda soberba, todo apego material. Quebra, Senhor. Eu te peço perdão por isso. Ah, Jesus, me ajuda, Deus amado, a desfrutar o belo, o simples. Me ensina, Senhor, a ser grato. Gera, Senhor Deus amado, um coração grato, sensível, humilde, temente a Ti. Me ajuda, Deus amado, a desfrutar da vida em Ti e contigo. Os demais podem ficar de pé, vamos ter um momento de louvor, continue adorando ao Senhor, com esse espírito, com esse coração, entregue ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Ali, refletindo aqui brevemente, quando cantávamos esse louvor, o Senhor me trouxe clareza que tem algumas pessoas presas nesse modo de vida do mundo, que não estão conseguindo desfrutar em Deus. Isso é algo no mundo espiritual. Pessoas que estão presas e muitas das vezes já perderam a fé que é possível viver a liberdade em Cristo Jesus e a plenitude e a vida abundante que Ele tem para nós. E eu queria que o pastor Edu encerrasse fazendo uma oração de guerra, de libertação nesse aspecto. Feche os teus olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Pai. Clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, lhe pedir perdão, Senhor, porque nós não temos desfrutado, Senhor, da vida como nós deveríamos desfrutar. Nós não temos descansado no Senhor como nós deveríamos descansar. Não temos confiado no Senhor como nós deveríamos confiar. Temos andado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, mundo afora, Senhor, apenas confiando na força do nosso braço. E eu quero, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, repreender, ó Pai, toda força maligna, Pai, que tem levado ao seu povo a andar neste mundo errante, Senhor, com a força do nosso braço. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos dê sabedoria vinda diretamente do seu trono, para que nós possamos caminhar em novidades de vida, e não daquilo que o mundo nos oferece, não daquilo que as pessoas estão nos dizendo para nós fazermos, mas nós temos que andar e caminhar de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor diz nas tuas escrituras. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, cadeias, quebra, Senhor, correntes, quebra, Senhor, grilhões nesta noite, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, na certeza que o Senhor nos tocou, na certeza que o Senhor nos libertou, na certeza, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos visitou nesta noite. Pai, toca no coração, Pai, de cada família aqui representada. Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos do Senhor, nós necessitamos do Senhor, ó Pai. Não queremos, ó Pai, nada além do Senhor, ó Pai. Lhe pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que colocamos outros deuses no seu lugar, Pai. Temos dado, Senhor, esta brecha, e nós lhe pedimos perdão nesta noite, porque nós declaramos, ó Pai, que não há outro Deus além de Ti, que não há outro Senhor além do Senhor em nossas vidas. E nesta noite, Pai, nós reconhecemos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aprumar os nossos pés, ó Pai, e caminhar, ó Pai, em novidades de vida, encaminhar, ó Pai, para Nova Jerusalém, Pai. Não queremos mais olhar não para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos olhar para a cruz. Nós queremos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que entregou o seu único filho, que é Jesus, para nos salvar. Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa família. Toma nas tuas mãos, Senhor, os nossos filhos. Toma nas tuas mãos toda a nossa parentela. Que nós possamos, ó Pai, ser exemplos, ó Pai, para cada um deles, Pai. Que eles possam olhar para nós e ver o próprio Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, devolve o sentido na vida dessas pessoas, ó Pai. Porque sem Ti nada somos, ó Pai. Sem Ti não tem sentido viver, ó Pai. Sem Ti não tem sentido encaminhar, ó Pai. Nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares, ó Pai. Não permita que o inimigo venha roubar, ó Pai, tudo aquilo que foi falado, ministrado nesta noite, Pai. Que nós possamos, ó Pai, desfrutar verdadeiramente, ó Pai, da vida que o Senhor deu a nós, Pai. Porque neste momento era para nós estarmos, ó Pai, mortos no lamaçal da perdição, mas por amor e pela sua graça o Senhor nos resgatou. Então que nós possamos entender a partir de hoje o significado de viver, o significado de desfrutar da vida, o significado, ó Pai, de olhar, ó Pai, de fato para dentro de nós e desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Vão na paz e Deus os abençoe em nome de Jesus.
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.